Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e que saudade, né? A gente sempre sente saudade de vocês. Bom, meu amado irmão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é grátis. Já que tá te fazendo bem, se inscreva hoje mesmo, tá bom? E se você amar, né, compartilhe. Bom, o tema tá aí. O inferno existe e está dentro das igrejas. A primeira parte dessa mensagem, queridos, é falar sobre o inferno da Bíblia. Eu acho que todos nós que estamos em graça hoje sabemos que o inferno, o que é o inferno da Bíblia, né? Não é o inferno lá, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro. Aquele inferno ali foi uma história contada por Jesus de Nazaré. Eram dois personagens que nunca existiu. Aí muita gente fala assim, mas Jesus mentiu falando isso? Não. Ele apenas usou uma parábola popular naqueles dias e trouxe para que houvesse um entendimento para os israelitas, né, que eles deveriam se desapegar das coisas materiais. Por quê? Porque o inferno para eles estavam chegando, como de fato aconteceu no ano 70, onde teve aquela fatídica destruição do templo de Jerusalém, milhares de judeus foram mortos ali. Nós datamos ali como se fosse o dia do juízo final. Então, Jesus de Nazaré, quando falou essa mensagem, a parábola, ele estava apontando para que as pessoas se desapegassem das coisas materiais, porque o dia do acerto de contas entre Deus e Israel estava chegando. E, aliás, esse foi um dos motivos por qual Jesus teria vindo ao mundo, tá? Esse foi um dos motivos. Então, o inferno da Bíblia aponta o quê? Que todos irão para lá. Calma aí, meu irmão, todos irão para o inferno, mas calma aí, é o fim de carreira. Paulo, quando morreu, por exemplo, seu corpo de carne baixou ao inferno. Jesus de Nazaré também, enquanto esteve morto por 3 dias, também foi ao inferno. Sendo que a história diz que ele voltou do inferno em um corpo glorificado. Mas ao morrer, Jesus foi à sepultura. Ou seja, o inferno bíblico sempre foi e sempre será sepultura. Daqui a 1 milhão de anos, sempre será sepultura. E não tem como nós descontextualizar isso, porque foi isso que o sistema fez. Ou seja, o inferno bíblico é isso aí. Agora, há um grupo bem numeroso de pessoas no mundo inteiro que creem em um inferno, nesse caso um inferno vindo de uma doutrina inventada pela igreja, que cá para nós não é igreja, é comércio, né? E é um verdadeiro inferno. Então, basicamente, quando você lê a palavra inferno na Bíblia, ela quer dizer sepultura. Estamos entendidos? Agora, sendo que também existe em Israel um lugar onde Jesus falou, arranca o teu braço, é melhor você ir sem braço do que ir com os dois para o inferno. Quando Jesus falou aquilo ali, estava se tratando de um lugar. Esse lugar é chamado de Geena. Só que a igreja dos infernos, e eles dizem que o espírito de uma pessoa é jogada nesse lugar, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Sendo que esse lugar hoje existe em Israel. Você sabia disso, que existe Geena? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver o local chamado Geena e vai confirmar essa história que eu estou contando para vocês, que é verídica. Então ali, realmente, dentro desse lugar, o fogo se apagou e não tem mais vermes lá. Porém, as doutrinas verminosas do sistema religioso não te disse isso, ou seja, te enganaram. Afinal, essa é a função dessa igreja que está aí na Terra há 2000 anos. Matar, roubar, destruir e mentir. Então eles pegaram esse lugar em Israel, chamado Geena, onde na época assim, de Jesus de Nazaré, era um grande vazadouro de lixo, ou seja, todos jogavam os seus lixos ali. Por essa razão, era obrigado o povo ali a tacar fogo, porque senão o cheiro ficaria insuportável. Era o único meio que os israelitas naquela época, que não tinham tecnologia, conseguiam de evitar que o cheiro se alastrasse ali por toda Jerusalém. E mais uma coisa que você precisa saber sobre Geena. A doutrina do inferno criada por essa igreja que está lá no inferno, né, nesse inferno, ao invés de colocar o nome desse lugar na Bíblia, né, Geena, eles não fizeram isso. Eles deturparam, eles colocaram inferno. Vou colocar o versículo aí, um dos versículos, né? Vou botar o Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 29, onde trata aí desse lugar aí que nós estamos falando. Está aí. Olha, amados, maliciosamente, a igreja que muitos ainda frequentam, e que um dia eu também frequentei, nos enganaram nesta doutrina.
colocando esse inferno na nossa mente. Por que eles não deixaram Geena? Seria mais fácil, né? Hoje o abençoado ia procurar, iria saber que estava se tratando de um lugar. E somente, amados, a verdade do Evangelho da Graça é capaz de te libertar desse e de outros infernos que vamos ver a seguir. Biblicamente falando, a palavra inferno, novamente falando para vocês, quer dizer o quê? Sepultura. E ela também foi colocada maldosamente ali em um lugar chamado Geena. A Bíblia traz também um outro inferno. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. A Bíblia também ela trata de um outro inferno. É na carta de Pedro. Ali aquele inferno é chamado Tártaro. Bom, Tártaro é uma palavra grega. Inclusive o apóstolo Pedro, só se ele aprendeu grego depois, porque ele não sabia grego. Então até mesmo algumas partes dessa carta, ela é contestada, se foi Pedro realmente que escreveu naqueles dias. Como a gente sabe que essa igreja, ela mete a mão na palavra, né? Principalmente antigamente, por que nós dizemos que eles meteram a mão na palavra? Por quê? Porque vocês sabem que tudo isso aí era pergaminho, não é verdade? Toda a Bíblia foi escrita em pergaminho. Então esse pergaminho, o que acontecia? Com o tempo, o passar do tempo, tinha que se fazer uma nova escrita em cima daquela escrita que começava a apagar. O pergaminho não aguentava. Então pegava aquele escrito e passava para um outro pergaminho. Então nessa de passar para um para outro é que eles começaram a meter a mão. Então essa palavra grega, segundo a mitologia, porque é uma palavra da mitologia grega, era um lugar onde eram jogados os deuses inferiores. Então a primeira parte dessa mensagem foi para te mostrar que o inferno bíblico é uma questão de tradução. Inclusive no judaísmo, que é a religião de onde se originou o cristianismo, eles até hoje não têm essa ideia de inferno, tá? Essa ideia foi uma ideia que a falsa igreja adotou para escravizar as pessoas, o mundo, né? Então fechamos bem aí sobre o inferno bíblico? Tá claro para você? Eu acho que sim. Então vamos prosseguindo, vamos para a segunda parte dessa mensagem,